Então o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco? Tem. É isso? Tem, eu acho que tem. Pelo gigantismo, pelo tamanho, investimento, pelos fracassos do ano. Porque o Vasco agora teve um fracasso recente, muito recente. Tem provocação do Flamengo aí, olha só. Dá uma provocação, dá uma cutucada no rival. Não pula, meu querido, que a gente vai assistir agora uma provocação do Flamengo pra cima da equipe do Vasco. E é claro, vamos ver o debate aqui dos companheiros sobre esse clássico que se aproxima do domingo. Pergunta pra você. O Flamengo tem a obrigação de vencer o Vasco? Deixa nos comentários, vamos pro vídeo, mas calma, antes, aqui, mais da metade das pessoas assistem o canal, gostam do canal e não tá inscrito. Tá aqui os números, você tá de caô, Pedrão. Aqui o número, meu querido. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, que é muito importante pro nosso crescimento. E vê o sino. Tem gente que não tá recebendo o vídeo porque não tá vendo o sino, tá esquecendo do sino. Beleza? Assiste o vídeo até o final que tá bem bacana, beleza? Vambora. Uma pergunta que não pode faltar em classe. É uma pergunta clichê. É aquela pergunta que toda vez que tem um clássico, ela aparece numa mesa redonda, se bem que isso aqui não é redondo, né? Qual? Mas enfim. Oval. Quem precisa mais da classificação? Porque olha só, tá tudo bacana na semana do Flamengo, certo? Mas aí pinta domingo, o Vasco vai lá, dá aquela beliscada, aí os caras vão olhar e falam, ih, caramba, o Vitor Pereira perdeu outra possibilidade de título. Ele não vai chegar nem na final do Carioca. Bum, vem tudo de novo. E o Vasco, que parecia que estava tudo certinho, agora a pressão da eliminação para o ABC. Por isso você falou que ontem, que era mais importante, inclusive, a classificação ontem. Porque aí estava classificado na Copa do Brasil, de repente perde, mas jogando bem domingo, acontece e tal, é do jogo e o Vasco segue a vida. Clássico. Mas ontem já meteu uma pressão danada. Você viu o pessoal já falando do Barbieri? Muda... Quem precisa mais desta classificação domingo? Vou começar por você. A resposta Flamengo. Eu acho que é o Flamengo. mais fácil do mundo. Então vai lá. Mengão. É mesmo? Mengão, porque assim, ele já tinha um favoritismo. Acho que a vida do Barbieri vai ficar facinho segunda-feira. Não tô falando que vai ficar facinha, mas é o seguinte, o Flamengo já era favorito. Aumentou o favoritismo. Aumentou o favoritismo, aumentou a pressão, a responsabilidade. E, pelo que a gente estava acompanhando nos últimos dias, últimas semanas, caso o Vitor Pereira não conquiste o Carioca, que foi eliminado agora, há uma boa chance de ele ser sacado. O Barbieri, eu acho que até no projeto do Vasco, SAF, 777, ganhar o estadual seria legal, mas ele não é o time mais forte, entendeu? Não é. Então, tá dentro da normalidade ali, ó. Tentou brigar, competiu. O que foi fora da normalidade é perder do ABC. Mérito pro ABC e tal. Esse ABC no caminho aí que foi forte. Foi forte e tal. Mas é o seguinte, então o Flamengo, pra mim, é o que tem mais obrigação de ganhar o jogo. Ele tem mais time, ele tem mais investimento, tá no momento, nessa semana, tá com vantagem, descansado. Então o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco? Tem. É isso? Tem, eu acho que tem. Pelo gigantismo, pelo tamanho, investimento, pelos fracassos do ano. Porque o Vasco agora teve um fracasso recente, muito recente. E é um fiasco, um fracasso. O Flamengo tem mais no ano. Mas esse do Vasco... A conta do Vasco não é tão grande quanto a do Flamengo em termos de decepção esse ano, Eu concordo por quantidade, mas esse fiasco contra o ABC é maior do que qualquer um do Flamengo. Perder para ABC. O problema é que tem uma quantidade. Tem uma quantidade muito séria, mas se ser eliminado pelo ABC, com todo respeito, de novo, você falou, né? O time tem mais títulos, é mais que o Rangers. 57 títulos estaduais tem um ABC. Bom argumento seu. Só que aí é o seguinte, é o ABC, cara. Não foi a derrota pro Palmeiras, não foi a derrota no Mundial. Os times do Nordeste estão encurtando a diferença para os times do Sudeste. Já há algum tempo. A Copa Nordeste ajuda muito nisso, né? Então, mas assim, ainda assim, há uma diferença ainda de investimento, mas esse gap, como gosta de dizer o Zé, o gap está menor. Você que usou a palavra obrigação para falar do Vasco contra o ABC, você usa obrigação, que nem ele usou, que o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco e ir para a final? Em algumas porcentagens, não digo que obrigação 100%, porque aí é uma rivalidade, né? Há uma disputa de uma coisa que minimiza ou diminui essa diferença que existe entre um e outro. A rivalidade é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque o Vasco só jogou contra o Flamengo da forma como jogou, porque existe uma rivalidade histórica entre eles. Então a tensão é diferente, a concentração é diferente, as disputas de bola são diferentes, são muito mais fortes do que um jogo contra o ABC, as estratégias são diferentes, então tem uma série de coisas ali que mudam um pouquinho a minha forma de pensar em termos de obrigação de ABC e Flamengo. O Flamengo, pelo investimento, ele tem realmente o favoritismo.
Isso é diferente. O favoritismo é do Flamengo. Se o Vasco tivesse vencido ontem o ABC, continuaria o Flamengo com favoritismo. Mesmo quando o Vasco ganhou. O Flamengo é favorito. Quando o Vasco ganhou, o Flamengo era favorito no jogo de ida e o Flamengo é favorito. Continua sendo. Mas obrigação é a palavra? Até por respeito aos clubes e aos elencos e aos trabalhos, a gente precisa pontuar. Tirar o peso do Flamengo é você desmerecer quem está lá. Não. Os caras são os melhores jogadores do Brasil, é o melhor elenco do Brasil. Então, o peso está ao lado do Flamengo. Eu estou com o Bubu. Eu acho que tem um empate ainda. Eu acho que é mais importante. O Flamengo ainda tem um empate ainda. O Flamengo tem um empate. Tem uma vantagem revertida na última semana. O Flamengo tem um adversário que vem de um baque muito grande na quinta-feira em casa. O Barbieri pode mudar toda essa... O Barbieri e o Vasco, vamos dizer assim, pode mudar toda essa situação. Se consegue uma vitória de 1-0 e segura lá, muda tudo, joga toda essa pressão para cima do Vitor Pereira de novo. Na segunda-feira... O Flamengo é mais importante. O Flamengo. O Vasco eliminado na segunda-feira, o Barbieri continua. O Flamengo eliminado na segunda-feira, eu não sei se o Vitor Pereira continua. Eu não sei por pressão, por falta de convicção de departamento de futebol, por saber como é que anda, como é que o barco é tocado aqui no Brasil. Ele vai ter ali na sua fichinha, que o Bubu falou, né, na sua conta ali, ele vai ter a Supercopa. Sim. Ele vai ter a Recopa, ele vai ter o Mundial de Clubes, que ele não foi nem a final, ele vai ter o Clássico que ele perdeu, no domingo pro Vasco, na quarta pro Fluminense, e ele vai ter, na hora que ia se recuperar, parece que ia, não foi. Você acha que esse cara vai ter vida fácil na segunda-feira, conhecendo o futebol brasileiro, a pressão da torcida e a falta de convicção da diretoria do Flamengo para bancar trabalhos? Não vai ser nem preciso de segunda-feira. O domingo mesmo já vai ser uma tensão enorme. Esse jogo já vai ser uma tensão enorme, um nervosismo enorme no sentido de resultado. Você imagina se o torcedor flamenguista, por favor, mandem vídeos aí pra gente. Ou o torcedor vascaíno também. Nos ou elogiando. Não. Torcedor vascaíno, flamenguista e tal. Imaginem você, o que aconteceria caso, né, o Flamengo não consiga a classificação, não consiga vencer o Vasco, e o Vasco ganha de 1-0 e passe o turno. É quase que o maracanaço. Se o Vasco perde domingo, não tem cara de maracanaço, tem cara de normalidade. Se o Flamengo perde no domingo, a cara é de maracanaço. Que vamos lembrar, né? Era Brasil e Uruguai final de 50 sim. E o Brasil com a vantagem do empate, né? Sim. E o Brasil conseguiu tomar virada. Saiu na frente, virada. Né? Então... Tem provocação do Flamengo aí, olha só. Deu uma provocada, dá uma cutucada no rival, né? Aí, ó. Essa é de bom tom, essa eu gostei. Essa é legal lá. São fotos do treinamento ali do Flamengo, tem nada escancarado, tem nada de respeitoso. Os jogadores ali. Subliminar ali. Tem publicidade também, né? Publicidade. Até porque tem que expor o parceiro. ABC aqui é construção. É uma regra de construção. Material de construção. Material de construção. ABC, tá ali, ó. Ó a brincadeira. Essa é bem-humorada, essa é boa. Isso é bom. A gente sabe que inverteu a vantagem, mas ao mesmo tempo a gente sabe da responsabilidade que, cara, você jogar pelo empate, eu, falando por mim, eu acho que é o pior resultado que tem. Isso aí só vai valer, sabe, quando terminar o jogo. Aí sim, terminou, aí sim tem até uma validade. Tirando isso, a gente sempre busca vitória. Tenho total certeza que o próximo domingo vai ser um jogo dificílimo novamente, tem que estar muito concentrado, muito focado, porque acima de tudo agora eles provavelmente devem se atirar um pouco mais, porque precisa do gol. Então é ter tranquilidade, saber filtrar os momentos do jogo e quando tiver uma oportunidade ser letal. Quem vai levar o clássico então dos milhões? Então as classificações ou títulos de Vasco e Flamengo em jogos de mata-mata na história. Então jogos de ida e volta, aí contando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, quando o Brasileirão também era disputado nesse formato. São 3, então, classificações ou títulos vascaínos contra 9 do Flamengo. O Barbieri ficou muito nessa de virar a chave, mas você tem aí uma questão... Virar a chave normalmente está relacionada ao lado psicológico. Né? Não, vamos focar agora... Que também não é fácil, né? Assim, vamos virar a chave. Eu não sei o que é esse virar a chave, porque você tem 2 dias para fazer, você dorme um dia, acorda no outro, é o jogo. Então, mas além da virada da chave, tem a questão física que o próprio Barbieri tem sentido, né? Não é simples, Eugênio. Sim, e ontem, no final do jogo, eu fiquei muito com a impressão de que o time cansou. E é o time que tem, né? Não tem outro. O Flamengo mexe bastante. O Vitor Pereira tem mexido na escalação do Flamengo, trocado várias peças em várias funções. É claro que há lugares em que ele não tem muita alternativa, vai ser esse problema agora para lateral direita, né, para esse jogo. Mas o Vasco tem muito menos do que o Flamengo, como a gente falava na primeira hora.
Vou tirar aqui o Pedro Raul. O que eu faço? Não tem. Então, há essa dificuldade e ele também não tem um entrosamento maior, né? Um modelo ainda totalmente estabelecido. Então, vai ter que ir com que ele encontrar ali fisicamente melhor e tentar montar uma estratégia para o jogo. Precisa vencer o Vasco? Sim, precisa vencer. Isso significa que o Vasco deve entrar no jogo agressivo, com muitos atacantes, partindo? Não. Porque o Flamengo é melhor que o Vasco, o Flamengo é favorito para o jogo. O Vasco, para conseguir vencer por 1-0, 2-1 ou 3-2, e aí fazer valer a vantagem dele, né, pela melhor campanha, o Vasco precisa, acima de tudo, em primeiro lugar, impedir o Flamengo de ficar à vontade no jogo, de controlar o meio-campo, de ter a posse de bola. Então, ele precisa voltar a ter um meio-campo mais pegador, como teve no primeiro jogo com o Flamengo, para, a partir daí, evoluir no momento que tiver a bola. Que precisa evoluir. Não tem jogado bem com a bola. Mas, em primeiro lugar, não deixar o Flamengo ficar muito à vontade, porque senão vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3. O Flamengo tem potencial para isso. Eu acho que tem a questão da concentração do jogo, né? Sim. Porque você tinha um placar de 1-0, você entrega gols, assim, de uma forma... Isso estou falando do jogo do Flamengo, né? O gol do Pedro, aquilo não pode acontecer. Aquilo não pode acontecer Pode. No intervalo da aula. Tá jogando no intervalo da aula. No colégio, você não pode fazer aquilo. E o último gol é uma falha grave da defesa. Grave. Porque todo mundo observa a bola. E o Fabrício Bruno não. Então, mas aí, a sensação que eu tenho é que o nível de concentração agora já está maior. É só tomar Porque cuidado com esse limite, exigiu. né, Marra? Do nível de concentração para não virar uma maluquice, né? Não virar... Aí descamba. E aí você perde o jogador por outro motivo, né? Ô Pedro, uma questão envolvendo o Flamengo, a gente viu ali o Fabrício Bruno falando, eu sei que o Davi Luiz está voltando também, eu não sei se o time vai ser mantido ou não. Em relação a isso, você tem alguma informação? Olha, Bruno, enfim, há uma possibilidade de retorno do Davi Luiz à equipe, porque ele já está recuperado, treinou e ele é um jogador de muita confiança, assim, pela liderança, pelo histórico e tudo do técnico Vitor Pereira. Então há uma possibilidade, sim, de retorno do Davi Luiz. A questão maior do Flamengo fica como a lateral, não, né? Agora é a ala direita mesmo, com esses 3 zagueiros. Porque ele perdeu o Mateuzinho aí por muito tempo. O Varela até ontem, estava tentando até algumas informações do treinamento da manhã, porque ainda não tinha acabado. Ele estava ainda participando da transição. Então a transição, aquele movimentação no gramado ainda, uma pubalgia. Ficou fora da lista definitiva do Uruguai de ontem para convocação na data FIFA. Então não está nas condições, um jogo mais pegado. E aí fica a questão, será que ele vai utilizar mesmo, como ele deu a pista, o Cebolinha como ala direito? É mais esse questionamento aí que faz até o Flamengo ir ao mercado, buscar uma alternativa para essa lateral / ala direita agora, porque ele teve esse problema de última hora. Então seria mais essa opção mesmo do Cebolinha pelo lado direito ali. Então fica essa expectativa, mas de restante ele está com alguns jogadores já recuperados, inclusive aí o Felipe Luiz, que deve voltar a ser relacionado depois de um bom tempo, está recuperado, treinou com a equipe essa semana. É um lateral que volta ali, o lateral mais construtor, como se diz, e às vezes jogando até, como já foi na época do Rogério Ceni, de zagueiro ali mesmo, né? Quase um zagueiro fazendo aquela trinca ali de trás. E a defesa do Flamengo ainda não está ajustada também, né, Marra? Até por isso eu perguntei do Davi Luiz, não que acho que o retorno do Davi Luiz passe essa segurança toda ali para o time do Vitor Pereira. Até com ele em campo, o Flamengo estava sofrendo. Mas isso também faz parte de um processo natural de um time que passou a adotar uma nova ideia, né, defensiva há pouquíssimo tempo, né? Jogando contra... Esse ensaio já era dado há algum tempo, especialmente com a improvisação de um zagueiro / ala / lateral pelo lado esquerdo, né? Mas agora não, agora são 3 zagueiros. Então, eu acho que demora um tempinho ainda para estar totalmente afinado. Apesar de entender que não está certinho, eu acho que o Flamengo vai ser melhor protegido e talvez tenha mais controle desde lá de trás. Isso muito por causa do Rodrigo Caio. Uma outra coisa que aí a gente vai ver é que o Davi Luiz também é muito dono da bola, né? Na saída de bola do Flamengo, a gente vê o Rodrigo Caio sendo um jogador de muito boa condução. O Davi Luiz também é.
Mas os dois jogadores são menos de proteção, de 1 contra 1. Eu tô com um pontinha rápido aqui que desgarrou do lateral e partiu para cima de mim. Os dois não têm mais a proteção que tiveram ao longo da carreira. Por questões de idade, por questões de... mas isso é o tempo que vai mostrar para o Vitor Pereira. Eu não usei essa frase, essa palavra perto de Flamengo nenhuma vez nesse ano. E vou mandar a pergunta para o Pedro. Pedro... Palavra fé. Também, mas a fé apareceu e saiu ali rapidinho. Eu assustei, porque era a cara de uma amiga minha. A hora que eu vi, assim, aí eu falei, nossa... Pulando ali atrás? Mas aí eu assustei. Você pensou que ela estivesse nessa aventura? Eu acho que não. Mas acho que não. Ô Pedro, Flamengo e a palavra leve. Dá pra falar que nesse jogo, entre Vasco e Flamengo, o Flamengo tá entrando mais leve no confronto do que o seu adversário? Eu acho que entram as duas palavrinhas que você disse aí, Mari. Mais leve. Não diria totalmente leve, porque basta também um novo aí resultado ruim contra o Vasco, que aí treme a terra toda de novo. Mas acho que mais leve sim, porque é o que eu falava, a vitória sobre o Vasco na última segunda-feira, ela comprou dias de paz. Então o Flamengo quer comprar mais dias de paz se classificando contra o Vasco mais uma vez. Então foi uma semana mais tranquila e claro que esse resultado do Vasco ajuda também, porque joga a pressão ainda mais para o outro lado, né? Então o Vasco entra mais tenso também, precisando atacar, precisando vencer o Flamengo. Então o Flamengo entra talvez um pouco mais seguro e aí nesse sentido mais leve também, algumas recuperações de jogadores, então entra melhor para esse jogo. Acho que depois dos últimos tumultos que houve aí em derrotas seguidas, em decisões, pressão no Vitor Pereira, é a semana mais calma do Flamengo nos últimos tempos, sem sombra de dúvida. Então tá aí, galera, porque a imprensa repercutiu aí, né, galera? Pessoal falando do clássico Flamengo e Vasco, com destaque para provocação maravilhosa do Flamengo. Finalmente o perfil oficial do Flamengo provocou o Vasco e de uma forma sutil e que ajudou ainda o seu patrocinador, que de fato é a ABC Construções, tem contrato até dezembro desse ano de 2023. O Flamengo já trabalha para uma renovação de contrato, essa informação saiu hoje cedo aí, então bem bacana a provocação do Flamengo, é isso aí, tem que zoar, tem que provocar, é isso aí mesmo. O que seria do futebol sem a provocação? Não é mesmo? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like e vão pra dentro do Vasco.